Antes de falar sobre a situação atual e como estamos passando por momentos difíceis, de acordo com o que Jesus nos avisou sobre os últimos dias, quero compartilhar uma história que ouvi de um pastor chamado Adrian Rogers há muitos anos. O ponto principal dessa história, que quero que você tenha em mente enquanto continuamos, é que não importa o caos no mundo, corações endurecidos, imoralidade sexual e atividade demoníaca crescente, como seguidores de Cristo, devemos manter nossa fé, não o medo. Deus está no controle de nossas vidas e é nosso refúgio em tempos difíceis. A história que ouvi foi sobre um jovem aprendendo a pilotar um pequeno avião. Ele recebeu todas as instruções e chegou a hora de pousar. O instrutor perguntou se ele estava pronto para descer e o jovem respondeu: "Vamos fazer isso." O avião começou a descer em direção ao solo. O instrutor olhou para o jovem e notou que ele estava incrivelmente tranquilo, sem nenhum sinal de nervosismo. Suas mãos estavam secas, ele não estava mordendo os lábios e parecia super relaxado. O instrutor pensou que esse garoto tinha futuro como piloto, pois ele estava calmo como um pepino. No entanto, quando o avião finalmente tocou o chão, foi um verdadeiro desastre. Ele quicou 50 pés no ar, bateu no chão novamente e, após uma série de saltos desajeitados, finalmente parou na pista. O instrutor, surpreso, disse: "Filho, eu ensino pessoas a voar há muito tempo, e esse foi o pior pouso que já vi." Eu já conheci um estudante piloto que me disse: "Eu pensei que você estivesse pousando o avião." Muitas vezes nos questionamos sobre quem está no controle deste mundo maluco, mas, meu amigo, há um Deus e Ele está no comando. Não importa o que você possa pensar agora. De acordo com Jesus, os sinais que indicam o início dos últimos dias incluem muita gente se passando por Jesus e alegando ser o Messias, enganando muitas pessoas. Mateus 24. Vivemos em uma época de confusão e engano, como Jesus menciona novamente no versículo 11, alertando sobre falsos profetas que enganarão muitas pessoas. Jesus repete essa advertência uma terceira vez no Mateus 24, alertando que falsos messias e falsos profetas surgirão, realizando grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Em outras palavras, 3 vezes em um capítulo, Jesus enfatiza que não devemos nos deixar enganar. Sempre que algo é repetido várias vezes, geralmente é uma dica importante a ser levada a sério. Portanto, um dos sinais dos últimos dias é o engano em uma escala sem precedentes, como nunca antes visto na Terra. Um exemplo moderno disso é a ascensão da inteligência artificial, que alguns dizem que poderá levar ao surgimento de novas religiões nos próximos anos, ou até mesmo meses, conforme relatado pela mídia. A ameaça da Terceira Guerra Mundial e as tensões entre países têm sido sinais preocupantes, assim como a questão da fome e terremotos, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Nos últimos anos, também temos visto o surgimento de novas cepas de vírus e eventos sísmicos significativos. Tudo isso lembra as palavras de Jesus em Mateus 24, onde ele descreve esses eventos como o início das dores de parto. Imaginando essas dores de parto como contrações que aumentam em intensidade e frequência antes do nascimento, podemos esperar que o engano, a agitação global e os desastres naturais se intensifiquem à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Cada crente é chamado a estar preparado. Assim como um dono de casa sábio toma medidas para proteger sua propriedade e familiares contra possíveis ameaças, nós também devemos permanecer espiritualmente vigilantes e nos preparar para o retorno de Cristo nos últimos dias. Tudo isso não é para assustar as pessoas, mas para lembrar que o temor do Senhor é o começo da sabedoria, como a Bíblia nos diz. Jesus nos exorta a estarmos preparados e vigilantes para a sua volta. É uma chamada à reflexão e à preparação espiritual. No entanto, não quero apenas assustá-lo, quero encorajá-lo
e lembrar que há um Deus que o ama profundamente. Ele enviou seu Filho para morrer por você e prometeu salvar você se confiar nele. Você está pronto para dar esse passo? A Bíblia nos adverte que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo, pois quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Como cristãos, somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Quero esclarecer que quando falamos do mundo aqui, não estamos nos referindo às pessoas, mas ao sistema e aos padrões morais que se opõem a Deus. É um sistema que tem suas raízes desde os tempos de Caim, em Gênesis 4, quando ele decidiu viver de acordo com suas próprias regras. Esse sistema do mundo levou à destruição do mundo pelo dilúvio nos dias de Noé e à condenação de Sodoma e Gomorra. Como crentes, somos informados de que o mundo nos odiará, pois eles odiaram a Cristo, mas também somos lembrados de que Cristo venceu o mundo. Portanto, não precisamos temer o mundo. Em última análise, considero que nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo é o sistema do mundo, que se opõe a Deus e seu plano. Neste mundo, meus queridos amigos, quero enfatizar que o maior inimigo que um cristão deve enfrentar é a sua própria natureza, ou seja, a sua carne. Podemos resistir ao diabo, e a Bíblia nos diz que ele fugirá, mas a nossa carne, o nosso eu, é um desafio contínuo. Não podemos simplesmente nos separar de nós mesmos. A carne não desiste facilmente. Ela volta, nos tenta repetidamente. Quando o diabo nos tenta, ele muitas vezes apela para os desejos da nossa carne. Quando o mundo nos tenta, também faz isso. Jesus nos ensina que, a menos que renasçamos espiritualmente, não poderemos ver o reino de Deus. A menos que a nossa natureza, o nosso eu interior, seja transformada em um novo ser, continuaremos em conflito interno. A Bíblia nos diz que em Cristo nos tornamos novas criações. O apóstolo Paulo descreve essa luta interna de maneira eloquente, quando ele diz que muitas vezes quer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o oposto. Essa batalha interior é uma realidade que todos os cristãos enfrentam. No entanto, em Cristo, encontramos a força para superar e vencer essa luta. Compreendo completamente o ponto que você está fazendo. A luta interna que Paulo descreve não é única para ele, mas é uma experiência compartilhada por todos nós como seres humanos. Todos enfrentamos uma batalha interna entre a nossa carne e o nosso espírito. O espírito nos puxa em direção a Deus, a vida e a luz interior, enquanto a carne nos leva em direção à escuridão interior, à morte e aos desejos mundanos. A Bíblia nos apresenta a solução de crucificar a carne, o que significa que devemos renunciar aos desejos da nossa natureza pecaminosa e escolher seguir o Espírito. Isso é comparado a duas sementes em nós: a semente da escuridão, que é a nossa carne, e a semente da luz, que é o Espírito. Quanto mais abraçamos a presença de Cristo em nossas vidas, mais brilhante será a luz interior que nos guia em direção a Deus e à vida eterna. Jesus Cristo disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Portanto, buscar a presença de Cristo e seguir o Espírito é a chave para superar a luta interna e viver em conformidade com a vontade de Deus. Neste caminho de fé, todos enfrentamos nossas batalhas internas, a luta entre nossa carne e nosso espírito. Mas lembre-se, a luz sempre vence a escuridão, e você tem a capacidade de escolher a direção que seguirá. Crucificar a carne, renunciando aos desejos mundanos, e abraçar a presença de Cristo em sua vida é o caminho para a verdadeira vitória espiritual. Portanto, convido você a fazer uma escolha consciente hoje. Escolha seguir o Espírito, buscar a luz e deixar que a graça divina guie seus passos. Que a presença de Deus ilumine seu caminho e fortaleça seu espírito. Que você e sua família sejam abençoados com paz, alegria
e amor. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, pronto para ajudar em suas batalhas internas. Assim, siga a luz e escolha a vida em Cristo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo inspiração e orientação espiritual. Deus abençoe você e sua família.